Seguindo nossa apostila, agora dando continuidade ao nosso estudo, nós temos agora o termo escala. Vamos definir escala, o que é uma escala, tá? E escala nada mais é do que uma razão, deixa eu grifar aqui, ó, uma razão entre. Então veja bem, razão a gente já sabe o que é uma divisão. Se é uma divisão, eu vou precisar de dois números, um número dividido por outro. Quais são esses dois números? Um é a medida, escala sempre a gente está falando de medida. A primeira medida é uma representação de um objeto, tá? O segundo número é a medida do objeto real. Um exemplo disso daqui, tá, para a gente entender e ficar claro, é, por exemplo, quando a gente, um mestre de obras ou um pedreiro, pega uma planta de uma casa. Então, o que vai acontecer? Está lá o desenho da planta da casa, certo? E aí tem, né, a garagem. Nossa, acho que fiz a garagem meio grande aqui, mas isso pouco importa. Aí a sala, o banheiro, o quarto, o suíte, tudo mais. Isso não importa muito. O que é importante aqui é saber o seguinte, isso aqui ele vai ter uma escala para transformar. Então o pedreiro, o mestre de obras, olha para isso daqui e aqui geralmente tem alguma medida, 2, 3, 5, tem mais desenhos, mas enfim, vai tendo valores aqui, tá? E vamos supor que na escala esteja escrito assim, ó, 1, 2 pontos, 300. O que significa isso? A cada 1 centímetro no desenho, eu vou ter 300 centímetros na vida real. Então, se é o objeto aqui que eu estou representando em uma casa, no papel tem uma representação do objeto. Na vida real, tá, o objeto real seria a casa propriamente dita. Tá? Então, 1 centímetro seria 300 centímetros. Observe, se aqui está em centímetros, esse outro pedacinho também vai estar em centímetros. Sempre na mesma unidade. Parece estranho 300 centímetros e de certa forma até é. Senhor, por que não fala 3 metros? 300 centímetros dá 3 metros. Sim, aí a gente tem que fazer essa conversão, tá? Mas aqui tem mais uma coisa importante. O jeito de representar a escala sempre vai estar desse jeitinho aqui, ó. Ou geralmente está desse jeitinho aqui quando é uma representação numérica. Existem outras representações, mas por enquanto o que interessa para a gente é a representação numérica. O primeiro número a gente colocaria, quando a gente for fazer conta, aqui em cima. Esse segundo número a gente colocaria aqui embaixo, tá? Então, daí, por exemplo, aqui tem o número 3, eu quero saber o tamanho dessa parede. Então, eu colocaria o sinalzinho de igual aqui, né? Colocaria o 3 e aqui embaixo o x, para saber o tamanho do tamanho real. Lembrando que a resposta ia estar em centímetros, e aí a partir daí depois eu faço essa conversão de centímetros para metros ou para qualquer outra unidade. Um outro exemplo eu deixei aqui no jeito, também peguei na nossa apostila, acontece muito em mapas geográficos ou mapa histórico. Geralmente em algum lugar aparece bem pequenininho isso aqui, ó. Depois vocês dão uma olhadinha no livro de vocês de geografia ou de história, em algum lugar aparece isso. Às vezes aparece aqui onde é o norte, sul, leste, oeste, né? E em algum lugar isso aqui aparece. Às vezes aqui no cantinho esquerdo, às vezes aqui à direita, em cima, não tem um lugar certo. Mas geralmente aqui no canto do lado direito ou no canto do lado esquerdo embaixo, tá? Repare o seguinte, eu vou aumentar o zoom, vou apagar o que eu escrevi aqui e vou aumentar o zoom para que a gente observe, tá? Como que faz, como que ele se apresenta, ó. Deixa eu puxar um pouco mais para cima, aí ficou bom. Então o que acontece aqui, ó? Eita, tá ainda mexendo? Tá? Isso daqui é a nossa escala. O que significa essa escala aqui? Que a cada 1 centímetro no mapa são 56 milhões de centímetros. Tá? Senhor, mas como é que eu vou medir de um estado para o outro, de uma cidade para outra? Eu estou aqui no Campo Novo do Parecis. Tá? Aí deu aqui, ó, mais ou menos 2 centímetros, 3, não sei, precisava ver o mapa no tamanho real, né? Que aqui eu estou dando zoom e ele muda o tamanho. Qual seria essa distância? Eu medi para saber a distância real, tá? O objeto está aqui, a representação está aqui. Para eu fazer a conta, eu teria que fazer essa escala
e a resposta seria em centímetros. 56 milhões de centímetros a gente não vê de uma cidade para outra em centímetros, a gente vê em quilômetros. Aí a gente precisa fazer a conversão de unidade. É o que eu vou estar falando no próximo vídeo.